Fala, terceiro ano, saudoso terceiro ano, estou com saudade de vocês também, assim como das outras turmas. Seguinte, nós estamos na aula 7, frente 1, né? 1, 2, 3, sempre na sequência, e hoje o assunto é biogênese, abiogênese, e depois uma aula sobre método científico. Vamos começar então diferenciando a biogênese da abiogênese. Biogênese defende que o ser vivo se origina a partir de um ser vivo pré-existente. A abiogênese, já vem no sentido contrário. Ela diz que um ser vivo, ele se origina por meio de matéria bruta ou de um elemento não vivo. Aí você pergunta, como assim? Como assim que eles explicam isso? Então, a explicação é de que a matéria bruta ou os elementos não vivos se associam a forças vitais e, a partir daí, então, é capaz de originar um novo ser vivo. Um dos defensores deles, que eu vou dar como exemplo, da abiogênese, foi Aristóteles, que dizia que os crocodilos que viviam à margem do rio Nilo se originavam a partir da lama. Mas aí nós temos também defensores bem consistentes aí da biogênese, né? Um deles, Francesco Redi, ele fez uma observação de que carne em decomposição ficava rapidamente coberta por larvas de moscas e a metamorfose dessas larvas dava origem então a moscas adultas. E a partir dessa observação ele formulou uma hipótese. Qual foi? A que as moscas depositavam ovos sobre a carne em decomposição e que esses ovos eclodiam, originando novas larvas e que posteriormente a essa metamorfose dava origem a moscas adultas. A partir daí ele formulou um experimento para comprovar que larvas originavam-se de ovos e não de carne em decomposição. O que ele fez então, moçada? Um experimento controlado. Ele criou dois grupos, um grupo teste, um grupo controle. Ele padronizou o experimento, né, com pedaços de carnes do mesmo peso, nas mesmas medidas. Vamos ver como que ficou então? Bom, ele criou dois grupos, como eu disse para vocês. O grupo controle, onde ele não testava a hipótese, era composto por frascos abertos com pedaços de carne em decomposição. O grupo teste, onde ele testou a hipótese dele, era composto por frascos cobertos com gaze à boca, com carne em decomposição. Qual foi o resultado? Aquele que ele esperava, né? No grupo controle, as moscas entravam e saíam livremente, depositaram seus ovos sobre a carne em decomposição. Os ovos eclodiram, forrando a carne em decomposição de larvas, e a partir daí, então, ele viu que por metamorfose essas larvas originavam novas moscas. E o grupo teste, onde ele realmente queria confirmar que as moscas eram provenientes de ovos, as larvas eram provenientes, de ovos que eclodiam e não da carne. O grupo teste confirmou a hipótese dele, moçada. Como as moscas não conseguiam entrar no frasco com a carne em decomposição, pois havia uma gaze cobrindo a boca deles, não houve o aparecimento de larvas na carne, muito menos, então, a formação de moscas. Mas um outro pesquisador, Louis Pasteur, desculpa, tosse, fez um experimento utilizando caldos nutritivos. Esse experimento utilizava um recipiente contendo caldo orgânico, que era ligado a um tubo onde ocorria a entrada de ar, mas que não permitia a passagem de micro-organismos que estavam presentes no ar. Observou, então, que não ocorreu o desenvolvimento de micro-organismos do caldo, enquanto o bico permanecia presente. Assim, ele comprovou que os seres vivos se originavam por meio de outros seres vivos, e não de caldo nutritivo. Vamos dar uma olhada aqui na ilustração? Primeiro, ele coloca um caldo nutritivo dentro de um balão. Ele pega um bico de Bunsen, ele esquenta o tubo do balão, o bocal dele, formando um bico de cisne aqui, ó, no
bocal do balão. Balu não, balu é meu cachorro. Do balão. E aquece então esse caldo nutritivo. Esse bico, conhecido como bico de cisne, permitia a entrada de ar, mas não permitia a entrada de micro-organismos que estavam presentes no ar. Quando ele terminou o aquecimento e resfriou o caldo, ele verificou que ele não estava turvo, o que confirma que não existia contaminação com micro-organismos. Portanto, seres vivos jamais poderiam se originar desse componente bruto, dessa matéria bruta. E aí, o que ele fez? Ao quebrar o bico do balão, ele permite que o ar entre e também que os micro-organismos presentes no ar tenham acesso até o caldo. Aí já era, né, galera? Os micro-organismos, chegam ao caldo, começam a se multiplicar, a se alimentar ali e o caldo fica turvo. Dessa forma, Pasteur comprova que realmente um ser vivo só se origina a partir de outro pré-existente. Tanto Redi quanto Pasteur conseguiram, então, defender muito bem e experimentalmente concluir que a biogênese realmente era a melhor explicação para a origem de um ser vivo. Tudo bem? Aloha para vocês, beijo do gordo e até mais. Na próxima aula nós vamos falar sobre